Vamos lá. Vamos voltando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Acho que agora sim nós vamos embora mais cedo. Não é possível que vocês não vão demorar para entender agora. Tá? Bom, na primeira parte da aula a gente viu sobre a força magnética atuando sobre uma única carga transportando, uma única carga em movimento, imersa em um campo magnético constante. O que nós vimos? Se uma carga, no modo mais geral possível, uma carga entra em movimento em um campo magnético constante, o que vai acontecer com ela? Vai descrever uma trajetória helicoidal, certo? É que ali a gente dividiu em componente X, componente Y, mas em geral, até para generalizar, a gente vai decompor a velocidade em duas componentes. A componente paralela ao campo magnético e a componente tangencial ao campo magnético. Então, a componente paralela ao campo magnético não vai sofrer alteração. A única alteração é na componente perpendicular e só na direção e sentido. Então, a partícula, a hora que ela entrar num campo magnético constante, ela vai girar em torno de um eixo que seja paralelo ao campo magnético e se mover paralelamente, com velocidade paralela, deslocar a esse eixo. Tudo bem? Certo? Bom, deve ser para vocês se perguntarem e resolver isso nos probleminhas que eu vou deixar no Moodle. Qual o sentido de ficar analisando força sobre uma única partícula, né? Como é que alguém consegue? Porque assim, como é que a gente consegue averiguar isso? Você tem uma carga pontual em movimento e como é que eu meço a força sobre uma carga pontual? Como é que eu posso conferir se essa lei realmente é verdadeira? Então, eu vou colocar alguns exercícios lá sobre aceleradores de partículas envolvendo campo elétrico, envolvendo campo magnético. Vai estar no Moodle dessa semana. Ok? Entretanto, tem uma outra coisa que é mais interessante. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior. Tá? Novamente, apenas como... Eu não vou nem colocar que ele está na direção Z aqui, tá? Mas imagine que eu tenha ali, coloquei o meu sistema de referência, imagine que eu tenha ali um campo magnético, de acordo? Eu tenho um campo magnético. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma corrente elétrica. Cara, que absurdo, eu não peguei giz cor de laranja. Como que eu pude esquecer a cor de laranja? Vou pegar esse aqui mesmo. E essa partícula, agora eu não vou ter uma partícula. Agora eu vou ter um fio. Não se preocupem como está esse fio agora. Tá certo? Como está assim. Porque não tem como um fio estar transportando corrente, ele está ali sem nada, né? Certeza que ele tem. Para ele estar corrente, ele tem que estar ligado a alguma fonte de tensão, tem que ter alguma diferença de potencial que causa movimento nas cargas. Certo? Mas, vamos imaginar inicialmente, isso não é minha preocupação. A minha preocupação é, cara, eu já sei que existe uma corrente elétrica e esse fio está imerso em um campo magnético. Quer fazer o teste num laboratório? Pega um fiozinho de cobre, liga, vai fazer uma corrente e chega um ímã perto. Tá bom? Você vai ter uma interação entre uma corrente elétrica e um ímã. O ímã ou vai afastar ou vai aproximar. Tudo bem? Certo? Está me dando uma ideia. Está me dando uma ideia. Me lembra a hora que eu desligar a vídeo de falar assim, qual a ideia? Ser um exercicinho da prova. Vocês acertarem e ficarem felizes, tá bom? Que eu já falo ele agora. Ok? Então, vamos imaginar, aqui eu desenhei um pedacinho já foi adiante, que eu tenho uma corrente para cá. Corrente, tá? Eu ainda vou continuar a corrente com I, não me adapto a... Tá? Vamos imaginar o seguinte. O que vai acontecer com aquele fio? Vamos imaginar que ao invés de corrente, eu já desenhei aquele pedacinho ali fosse uma única carga. O que aconteceria com ela? Sofreria uma força para onde?
fosse uma única carga em movimento. Eu sofri uma força magnética, todo mundo de acordo? Já viu o Marco fazendo isso aqui, você pode tentar força, campo, velocidade. Campo para cima, velocidade para cá, e receberia uma força para cá, que tenderia a fazê-lo girar em torno do campo magnético. Girando e subindo, né? Só que essa carga não está livre, ela está presa ao fio. Certo? Vamos fazer uma mudança aqui? Eu coloquei esse campo aqui não ficou legal. Não ficou legal. Agora eu vou fazer um campo que eu acho que vai ficar mais legal. Vou pegar um campo magnético aqui, ó. Acho que agora fica mais legal. Porque agora eu estou colocando o campo saindo da lousa. Força, campo, velocidade. Tudo bem? Campo saindo. Não. Campo saindo. Velocidade para lá. Tem a força para cá. De acordo? Que a força magnética nesse pedacinho. Não vou nem chamar de força magnética. Vou chamar isso aqui de um pedacinho da força magnética só. Nesse pedacinho. Força magnética estaria para cá e faria ele girar, só que agora ele estaria girando em torno do eixo X e andando na direção do eixo X, a helicoidal. Todo mundo de acordo? Só que agora ele tem um vínculo. A partícula não está livre, ela tem um vínculo. Que vínculo? O que é vínculo? Vínculo é algum dispositivo mecânico que o prende a algum lugar, que o prende a uma trajetória. Quem é o vínculo ali? O fio. Ótimo. Ela pode se mover desde que ela não saia do fio. Tá? Vou dar um exemplo, assim, uma ilustração que é muito a grosso modo. É como se a carguinha fosse puxada e aí ela batesse aqui no fio e começa a fazer pressões assim no fio. Certo? Em outras palavras, e essa outra carguinha que está aqui? Ela também vai sentir uma força, não vai? Para onde que está a força que ela vai sentir? Igualzinha, né? Ou seja, qualquer pedaço do fio, todos os pedaços de fio, a gente vai ter corrente, não vai? Em outras palavras, em todo pedaço de fio vai estar recebendo uma pequena força magnética. Todo mundo de acordo? Certo? Todo pedaço do fio vai estar... Então vai ter uma força magnética resultante sobre quem? Eu vou interpretar que essa força magnética está sobre quem? Sobre o fio. Tudo bem? Acompanharam? Então eu vou interpretar que existe uma força magnética resultante atuando sobre o fio. Certo? Em uma primeira aproximação, e aí eu quero que vocês me expliquem por que isso daqui é uma aproximação. Tá? Eu vou dizer que a força magnética sobre o fio, ela é aproximadamente o somatório de todos esses pequenininhos. Sentimos sua falta de manhã. Ó. Somatório de todas essas pequenas forças. Só que isso daqui já bate contra a intuição de vocês. É como assim uma aproximação? Não deveria ser igual? Por que uma aproximação? E não é igual. Essa eu não vou deixar vocês pensar muito não, porque a resposta não é tão óbvia. É uma aproximação porque o cálculo dessa força não é preciso. Tá? Vamos fazer? Vocês vão ver que... Aí agora vocês vão ver qual é a impressão. Presta atenção. O somatório que eu vou pôr aqui é igual ao somatório que eu vou pôr desse lado. Só que é uma aproximação da força total. De acordo? Agora vamos ver se vocês entendem de onde vem essa aproximação. Somatório com I variando de 1 até N. Do que eu estou chamando aquele ΔFI? Eu estou chamando da força magnética sobre uma pequena carga
que está onde? No fio. Olha um pequeno problema. Como é que eu sei o valor dessa pequena carga? Esse já é um dos problemas. Mas, vamos dizer que seria então um delta Q e velocidade desse delta QI, produto vetorial, com o campo magnético. Tá? Em geral, o campo magnético ele pode ser variável. Tá? Não vou trabalhar com isso agora, até porque não faz nem sentido, mas ele pode ser variável ao longo de cada ponto. Mas já vocês me digam o que isso muda, tá? Se ele fosse variável, mas eu vou, para ficar mais fácil, considerar que ele é constante. Mas aqui poderia ser um campo, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Tá bom? Ali. Aí você olha aquilo ali ainda não tem problema. Aqui tem um problema como é que eu vou calcular esse delta QI? Eu tenho essa informação? Qual a informação que eu tenho de cara, assim, que eu consigo pelo menos catar? Se eu não tenho informação, que eu consigo chegar, pegar e medir? Fala? Corrente. Eu não consigo calcular a carga. E eu também não consigo calcular quem? A velocidade. Mas eu consigo calcular quem? Eu consigo calcular a corrente. Certo? Eu sou bom nisso, cara. Eu sou feroz. Eu sei calcular corrente. Como é que se calcula corrente? Isso aí é assunto para aula que vem. Mas vocês já fizeram circuitos 1. Uns não foram bem sucedidos, mas fizeram. Vou melhorar. A fórmula da corrente é a variação de carga pelo tempo. Ok? Então, olha que interessante. Eu posso colocar isso daqui como corrente vezes delta T. Concorda? De acordo? Quem é delta T vezes velocidade? Quem é delta T vezes velocidade? Ah, não, pelo amor de Deus, gente. Quando vocês me olham com essas caras de bosta, delta T vezes velocidade. O que é delta T vezes velocidade? Deslocamento. Só que presta atenção que é delta T vezes o vetor velocidade. Então isso é o quê? Um vetor deslocamento. Só que esse vetor deslocamento, obrigatoriamente, é um pedacinho do fio. Ok? Esse vetor deslocamento, ele obrigatoriamente é um pedacinho do fio. Certo? E aí vem o lance que isso é uma aproximação. Porque se esse deslocamento for muito grande, eu não posso considerar carga pontual. Se eu não posso considerar carga pontual, essa equação não é válida. Entendeu? Entenderam? Se eu não posso considerar a carga pontual, porque a equação F, Q, V, produto vetorial B, é no qual eu considero a carga pontual. Aqui eu não estou considerando aqui eu estou considerando que a carga, porque eu estou trocando delta T por V por um delta L, então eu estou considerando que a carga tem carga localizada ao longo de um vetor delta L, ao longo de comprimento. Tudo bem? Então, por isso que eu estou com uma aproximação, mas vocês são ferozes demais, já vocês vão saber melhorar essa aproximação. E já vocês vão entender por que eu não quis mexer com esse cara. Então, somatório, e variando desde 1 até N, aqui vai ficar... Não ficou legal, né? Não ficou legal, né? Não ficou legal o I variando desde 1 até N, né? Vamos chamar a corrente com esse I aqui. Porque senão... Tudo bem? Somatório I variando desde 1 até N. De I delta L com índice I. Presta atenção que eu não coloquei delta S. Eu coloquei delta L justamente para dizer que é um pedacinho de quem? Do fio. Tá certo?
e ΔL, produto vetorial com B. Porém, meus amiguinhos, eu tenho que estar esperto, aquilo ali é uma aproximação da força magnética. E nós estamos tratando de física. Nós não estamos tratando de engenharia. Engenharia você pode aproximar, né? Em física a gente quer exatidão. Ok? Uma vez que eu quero exatidão, então eu quero, a grosso modo, eu quero começar melhorando essa aproximação. Como é que eu melhoro essa aproximação? Eu tenho que achar a causa. A causa da aproximação é o tamanho ΔL. Como é que eu melhoro a aproximação? Diminuo o ΔL, mas eu tenho que diminuir todos. Se eu diminuo todos ΔL, o que acontece? Aumenta o número de ΔLs. Aí eu melhoro a aproximação, mas para tornar uma igualdade, então, quantos ΔLs eu precisaria? Infinitos. Dá para eu colocar simplesmente um infinito aqui? Não, dá para eu tomar o limite. Mas eu estou com o limite de um somatório que tende ao infinito. O que é isso? É uma integral, só que cuidado que essa integral já está um pouquinho difícil. Porque é uma integral um limite com uma soma de infinitas parcelas. Só que cada parcela fica cada vez menor. Olha ali naquela possível integral, quem é que está ficando cada vez menor? Um vetor. Perceberam? Quem está ficando cada vez menor é o vetor ΔL. Antigamente era mais fácil, quem ficava cada vez menor era um ΔT, era um Δθ. Agora quem está ficando cada vez menor é um vetor. Então nós temos aqui, cara, uma coisa que vocês nunca viram. Obviamente, ainda vou denotar por uma integral. Já vou dizer que essa integral é uma integral de linha, porque por mais que isso daqui seja um vetor, é ao longo do fio, certo? Integral força sobre fio. Eu poderia chamar não isso aqui de integral de linha, integral de fio. Certo? Integral de linha. Tá me doendo muito, mas eu vou ter que fazer isso por questão de notação. dl, produto vetorial, B. Quem que tá faltando? Cara, eu vou considerar corrente estacionária. O que significa corrente estacionária? Constante. Mas presta atenção que eu não preciso que ela seja necessariamente constante. Eu preciso que ela seja constante no espaço. Tudo bem? Ela pode até ser variável no tempo. Tá meio estranho, né? Por quê? Eu não quero tirar da integral. A minha integral está dependendo de quem? Da posição. Se a minha corrente depender do tempo, ela sai fora, porque ela está constante com relação à posição. Tudo bem? Mas para ficar mais fácil, vamos considerar que ela é constante mesmo? Vocês ficam mais felizes? Certo? Então tá, eu quero deixar vocês felizes. Então, perguntar para o Marco. Posso pôr para fora, Marco? Beleza. Certo? Qual que é a pergunta que vocês devem fazer? Como é que eu resolvo essa integral? Porque, cara, olha só, é a integral de um produto vetorial. Posso trocar a ordem do B com o... Vou dar o nome errado, com o elemento diferencial? Ou melhor, posso trocar a ordem do B com a variável de integração? Não, é um produto vetorial. O produto vetorial não é comutativo, ele é anticomutativo. O resultado dessa integral te dá o quê? Um vetor. Cara, meninas, com o perdão da... Meninas, não. Só você que as outras já estão acostumadas, tá? Fudeu, cara. E você sabe o que é o pior? Que não fudeu gostoso. Foi mal, cara, não deu. Como que eu saio daqui agora? Você sabe o que é a coisa boa? Em geral,
vocês empacam em coisas que eu falo assim, você já viu isso. Só que aí você não sabe. Esse daqui, você também não sabe, mas pelo menos você pode dizer que você nunca viu. Certo? Vamos tentar criar uma situação mais simples para começar? Qual seria a situação mais simples possível para eu resolver aquela integral? Se o campo magnético for constante. Por quê? Se, vamos colocar aqui, ó. Se B for constante, muito a grosso modo, o que acontece com as constantes? Saem da integral. Só que ele não pode sair da integral, presta atenção, ele não pode sair da integral para cá. Ele tem que sair da integral para onde? Para lá. Tudo bem? Guarda isso. Eu não vou ensinar vocês a resolver essa integral por causa que B não é constante. Não agora. Vocês vão cansar de resolver esse tipo de integral. Que eu já estou avisando. O cálculo de campo magnético envolve integrais desse tipo. Tá? Então não dá para eu assustar vocês agora com isso. Então agora vamos... Tá vendo que tanto que eu estou simplificando? Pois dizem que a matéria é tão difícil. Não é tão difícil, não. Vou simplificando tudo. Certo? Então, se B for constante, olha o que eu vou ter. Eu vou ter isso aqui, ó. Força magnética igual corrente. Ó, só que é muito cuidado. Cara, quando for produto vetorial, você tem que tomar cuidado. Você não pode trocar a ordem. Então eu faço isso aqui, ó. Quando a coisa está difícil, a quem você recorre? A família. Aos parentes. Ó. Integral ao longo de linha de DL. Certo? Produto vetorial, vetor B. Tudo bem? Agora, muito cuidado. O Zé já tinha chamado a atenção. Quem é o resultado dessa integral? É um vetor. Que vetor? A soma dos infinitos vetorizinhos de deslocamentos. Se eu somo os infinitos vetorizinhos de deslocamentos, o que eu tenho? Eu tenho um vetor. Eu estou considerando esse fio reto. Porque se ele fosse curvo, já... Certo? Então o que eu vou colocar daqui para frente vale para o fio reto. Cara, olha que ideia. Tive a ideia agora que eu nunca vi. E se o fio fosse curvo? Olha que ótima ideia para eu pôr na prova. Tô falando sério. Não, tô falando sério. Porque assim, ó, ele sendo reto, tá fácil achar a soma dos infinitos vetorizinhos. Porque assim, ó, você vai ter o delta L1 somado com o delta L2 somado com o delta L3. Quem que vai dar? Vai dar o vetor que está no começo do fio ao final do fio. O sentido dele é o sentido de percurso da corrente. Certo? A direção dele é a direção do fio e o sentido dele é o sentido de percurso da corrente. Show de bola, né? Tudo bem? Então eu vou fazer isso. Ó. Então vai ficar I, L, produto vetorial, B. Pronto. Essa é a força. Mas presta atenção que essa é a força magnética sobre um fio. No caso mais simples, olha o tanto que eu simplifiquei. Vamos ver, quais simplificações? O fio está imerso em um campo magnético constante. A corrente é constante. O fio é reto. Só pensa aí um pouquinho. Vamos ver se é tão difícil assim. E se o fio fosse isso? Não, a corrente pode ser constante. Corrente é escalar. Quem define a corrente é a diferença de potencial e a resistência. Então,
Até aqui seria igual, né? Qual que é o problema? Daqui para cá. A integrante quem é quem? O que eu tenho que fazer? Somar todos os vetorzinhos de deslocamento. É esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Certo? Soma todos esses vetores de deslocamento. Começa aqui, termina onde? Aqui. Certo? Fala. A força vai dar a mesma coisa. Do jeito que eu desenhei ali, dá a mesma coisa. Certo? Só uma pergunta, onde é que está sendo aplicada essa força? Porque aqui está fácil. A força é aplicada ao longo de todos os pontos do fio. Pode ser que ela está sendo aplicada no centro de massa, que nesse caso coincide com o centro geométrico. E naquele caso lá? Você sabe qual que é o problema? Se eu falar que a força está atuando no centro de massa, o centro de massa não está no fio. Se vocês lembrarem de Física 2, o centro de massa dessa distribuição está por aqui. Certo, Marcão? Certo, Marcão? Não. Posso pôr esse na prova? Vou melhorar. Se eu der a primeira prova para fazer em casa, posso pôr esse? Eu só estou tendo essa ideia porque eu nunca vi essa discussão em lugar nenhum. De verdade, eu tive a ideia agora. Nunca vi em lugar nenhum. Pode ser que tenha. Vamos complicar mais um pouquinho? E se eu fizer isso? Fechei o circuito. Vocês, em geral, trabalham com circuitos fechados. Certo? E estou mantendo tudo igual. Campo magnético constante. Corrente constante. A única coisa que eu fiz diferente agora foi fechar o circuito. O que muda? Então, quanto passa a ser a força? Quanto passa a ser a força? De novo, daqui até aqui continua a mesma coisa. E aí o que eu tenho que fazer? Somar todos os delta L's. Quanto que dá se eu somar todos os delta L's? 0. Quanto dá a força magnética ao longo do circuito fechado? Não é possível. Assim, é completamente contraintuitivo, né? Então, se eu pegar um circuito fechado, fazer um retângulo, por exemplo, ligar uma corrente e colocar num ímã, quanto vai dar a força magnética? Quanto? Não, gente. Não, vamos testar. Matematicamente. Não, teoricamente não. Matematicamente eu já consigo ver que é 0. Porque, assim, dadas todas as condições, a diferença vai ser que aqui vai ser o integral ao longo de um caminho fechado. E se eu somar todos os vetores ao longo de um caminho fechado, o deslocamento dá 0. Não, vamos visualizar. Vamos visualizar, porque, cara, alguma coisa tem que acontecer, não é possível, cara. Porque se fosse isso, tenho certeza que vocês do curso vocês já viram motores. E os motores, em geral, são circuitos fechados colocados perto de campo magnético, de ímã. Então, como que o motor funciona se a força magnética é 0? Tô certo ou tô correto, Marcão? Não, tá, a gente vai ter que entender isso aqui, peraí.
Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Wesley, vamos ver se você está esperto. Eu vou querer analisar agora força magnética. Vou pegar um caminho mais simples possível. Tá? Vou pegar ao longo de um circuito retangular. Tá bom? Vou pegar um circuito retangular. Mas antes de eu analisar isso, Wesley, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Vamos ver se você está esperto. Não, Wesley, demorou já. Sistema de referência. Ah, então você está esperto. Precisamos de um referencial. É a primeira coisa que a gente precisa. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos testar aqui forças magnéticas ao longo de circuitos fechados, porque isso para mim tá uma coisa muito louca. Muito. Ó, vamos lá. Não, mas é que mesmo analisando o fio. Certo? É, porque em fio você já. É, porque assim, ó, entende? Quando você fala em fio, você já imagina que o fio é um dos eixos, né? Então tem movimento. Pode ser, mas temos que deixar claro que a gente está tratando de um referencial, tá? Deixa eu ver. Vou tentar colocar. Tá. Pode ser que não fique uma coisa bonita, tá? Mas vocês também, quando faz prova, fazem um monte de coisa feia, então. Aqui. Ó, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas eu estou tentando desenhar uma espira. Ó. Coloquei uma espira retangular aqui ao longo do plano XY, tá? Tudo bem? Coloquei uma espira retangular ao longo do plano XY. Qual que é o sentido horário? Assim, né? Vamos tentar fazer aqui, ó. Deixa eu tentar fazer aqui o plano XY. Estou fazendo. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui o plano XY e eu vou redesenhar essa espira do jeito que está aqui. Eu vou desenhá-la no plano XY. E aí eu vejo como é que é o sentido anti-horário, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu desenho aqui uma espira quadrada, mas retangular, tá certo. Aqui. Eu quero ver o sentido anti-horário. Sentido anti-horário porque é o sentido que a gente definiu como positivo, né? Então, o sentido anti-horário é indo na parte positiva, a parte que o x é constante. Aqui, ó, tá vendo? Ó, concordo que, ó, vamos marcar pontos, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Aqui está o ponto A. Onde é que está o ponto A ali? Olha lá, ponto A. Parte positiva de x, só que está na parte negativa de y. Aqui está o ponto A. Entenderam? Ficou claro aí? Certo, Marcão? Aqui é o ponto B. O que acontece com o ponto B? Está na parte... Ô, gente, ali eu fiz errado, cara. Positiva de x, deixa de ser burro. Os caras concordam ainda. Ó, positiva de x. Não, fiz errado ainda. Ah, não. Positivo de x, negativo de y. Agora aqui, positivo de x, positivo de y. B. Certo? Positivo de y, negativo em x, C, D. Tá doido. A gente quer ir embora mais cedo, depender dos alunos. Estão lascados. Então vamos lá. Eu quero ele girando no sentido anti-horário. Eu quero colocar porque eu acho que as contas vão ficar mais fáceis, tá bom? Girando no sentido anti-horário.
De onde para onde, Carol? Começando em A. Vai de A para D ou de A para B? A para B. Show! Então, aqui, ó. O que você quer dessa corrente, Carol, para ficar fácil? O que você quer dessa corrente para ficar fácil? Pronto, só isso. Só isso que eu posso querer da corrente, né? Corrente estacionária. Corrente constante. Vai girar aqui. Certo? Corrente constante girou aqui. Assim, né? Vamos lá. Aí agora é com vocês. Já sabemos calcular a força magnética ao longo de fios retos. E L, produto vetorial com vetor com o campo magnético. Bom, eu vou colocar um campo magnético para cima. Será que colocar um para cima tá bom? Porque assim, por que eu vou colocar o campo magnético para cima? Se eu colocar ele para cima, todas as partes do fio vão estar recebendo força magnética. Certo? Se eu colocar ele, por exemplo, paralelo ao eixo Y, essa parte e essa não vão estar recebendo força magnética, porque elas estão paralelas ao movimento de carga. E pelo produto vetorial, vetores paralelos, produto vetorial nulo. Tá certo? Então vou colocar o campo magnético para cima. Então tá aqui, ó. E não preciso perguntar para minha amiga Carol. Eu quero a coisa simples. Se eu quero a coisa simples, o campo magnético vai manter-se constante. Tá bom? Pelo menos durante metade do curso, o campo magnético vai ser constante. E a corrente também. A parte legal do curso, que é a parte que vocês vão usar de maneira direta em máquinas, é tudo variável. Tudo bem? Então vamos lá. Marcão, onde é que você quer primeiro? Fala uma parte aí que você quer analisar primeiro. Vamos calcular a força, vamos ver como é que está a força magnética de A para B? Eu quero calcular a força magnética, não quero? Como é que é a equação da força magnética? Sobre fios. Com tudo constante. E vetor L. O que é esse vetor L? O módulo dele é o comprimento do fio. A direção é a direção do fio. E o sentido é o sentido da corrente. Certo? E L, produto vetorial, B. E L, produto vetorial B. Estamos juntos? Certo? Se eu coloco o campo magnético aqui, paralelo ao eixo Y, pensa, campo magnético paralelo ao eixo Y. Essa parte e essa parte, a força magnética já é zero. Porque elas são paralelas. Então eu quero a situação mais complicada possível. Aí eu já coloquei o campo magnético ao longo do eixo Z. Tudo bem? Então vamos calcular aqui? Bom, primeiro, eu estou de A para B. Ó, de A para B. Eu preciso fazer o produto vetorial de L com B. Vamos fazer o produto vetorial de L com B? Preciso de canetas aqui para mostrar para vocês. Duas só. Não, duas. Ótimo, ó. Azul é L. Vamos lá, ó. L está para cá. B está para cá. De acordo? Olha o produto vetorial. Dedos palmares na direção do primeiro fator. Fechou para pegar o segundo. Para onde que está? Para lá. Então, aqui eu tenho a primeira força magnética. Que eu vou chamar de F1. Vou colocar ela em verdinho. É mais fácil eu desenhá-la aqui, né? Não, aqui mesmo. F1. Vou desenhar ela no centro aqui, tá? Aqui está F1. Vamos calcular ela. Opa! Então, eu só preciso do módulo, né? Qual que é a direção de F1? I. Certo? Ó, então, vamos lá. F1. Módulo de F1. Módulo de I.
Módulo de AB, dá um valor aí para o módulo de AB, vamos chamar de A. Azinho, tudo bem? Módulo do campo magnético na direção e chapéu. Show de bola? Vamos achar F2. F2. O L está para cá. O campo está para cá. Vamos lá, produto vetorial. Dedos palmares na direção do primeiro fator. Fecho para onde que deu? Para cima. Então vamos lá. F2. Como assim sempre para fora? Vamos ver. Certo? Não dá para generalizar ainda. Então vamos lá. F2. Módulo de F2. Módulo de F2. Quanto que dá o módulo de F2? I. A. A não. É Bzinho, né? Vou chamar esse tamanho aqui de Bzinho. Bzão na direção J chapéu. De C a D. L tá para onde? L para baixo, campo para cá. Vamos lá? Eu preciso fazer L, vetor B. Para onde deu força? Para trás. Aqui F3. F3. De acordo? Entendido? Vamos calcular F3. Como é que fica F3? I, Azinho, B, qual direção? Menos I. Olha que legal. O que aconteceu? Quem que anulou? F1 anulou com F3. F2 está para cima, né? L, B. Certo? Por último, não menos importante, F4. Quanto que dá F4? Vamos lá? L, B. Dedos palmares na direção do primeiro fator. Para fechar o segundo. Para baixo. Então, F4 menos I, Bzinho, Bzão na direção J. Quanto que deu a resultante sobre o circuito? 0. Então, cara, que legal, né? O que você espera ver num circuito, se você colocar um circuito? Ele parece que ele vai se tirar, né? Ele vai se deformar. Vocês já fizeram algum experimento prático com motorzinho? Vocês nunca pegaram, nem em feira de ciências, colocar um circuitinho? Nunca fizeram? Cara, eu já tinha feito, acho que eu fiz na 8ª série. Você pega um circuitinho, coloca eles num campo magnético, normalmente é um ímã grandão em U, e não acontece nada. Se você der um peteleco, ele começa a rodar muito rápido. Um petelecozinho. Acontece o seguinte, meus amiguinhos. Imagine que eu pego isso daqui e eu dou uma levantadinha. Entenderam o que eu fiz? Eu vou colocar agora essa levantadinha apenas no plano ZY. Tá certo? Ó, então vou desenhar aqui o plano ZY e vocês estão vendo apenas o que acontece no plano ZY. ZY. Ele vai... A visão que a gente vai ter no plano ZY é essa daqui, ó. De acordo? De acordo com essa visão que a gente tem no plano ZY, as forças aqui continuam se anulando, certo? Aqui, ó, aqui tá para cá no X, para lá no X, continua se anulando. As outras também continuam se anulando, só que passa a ter uma diferencinha, hein? Continua com o mesmo valor.
Como é que a gente chamou essa? Ao longo do fio. Acho que essa é F1. Não. Essa é F2. F2. E essa daqui é F4. Continuam se anulando. Qual que é a diferença agora? Elas não estão na mesma linha de ação. Se eu tenho duas forças que se anulam, mas não estão na mesma linha de ação, o que elas causam? Torque. Certo? Se elas causam torque, o que ela vai fazer? Vai acontecer o que com o circuito? O circuito começa a girar. Você está vendo que você precisa dar um impulso inicial, e aí depois o sistema começa por si só girar, 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 porque agora não para mais. Que outra situação que a gente estudou, que a força total era nula, só que elas não estavam na mesma linha de ação e causavam torque? Vocês não vão lembrar. Dipolo elétrico. No dipolo elétrico, mas o dipolo elétrico tinha que estar onde? Em um campo elétrico constante. Certo? Você põe um dipolo elétrico no campo elétrico constante, qual que era a tendência do campo elétrico? Fazer o dipolo girar. Sabe o que isso indica? Um circuito fechado, conduzindo corrente, ele é um dipolo magnético. Por analogia. Por pura analogia. Tá? Mas isso fica para a semana que vem. Certo? Por hora, hoje, o que vocês precisam? Disso, entender isso, entender mesmo, pegar lá, rever a parte teórica e entender que a força magnética ao longo de um circuito fechado, quanto vale? 0. Na semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um circuito fechado, eu vou calcular o torque. Mas eu vou relembrar torque num dipolo elétrico. Como é que tinha sido torque no dipolo elétrico? Vocês lembram? Não lembra, né? Era momento de dipolo, produto vetorial, campo elétrico. Não lembro se tinha um menos. Tinha um menos? Que indicava que o momento de polo tem que se alinhar com o campo elétrico, né? Já vou contar para você. Alguém tem alguma ideia de como é que vai ser o torque num campo magnético? Vai ter um campo magnético, produto vetorial. Vai ser exatamente igual. Vai aparecer alguma coisa que na realidade é I, que tem que ter corrente, vezes a área delimitada pelo circuito, vezes o vetor normal à área. Vai aparecer aquilo ali. Não dá para vocês deduzirem. Do que nós vamos chamar isso? I vezes área vezes vetor normal. Dá um nome para isso. Momento de dipolo magnético. Ou simplesmente momento magnético. É o que uma bússola tem. Uma bússola, a gente entende ela como um dipolo magnético. Certo? Vocês não perceberam que o ímã, as linhas de campo de um ímã, é igualzinho às linhas de campo de um dipolo elétrico? Então, e aí a partir daí nós vamos fazer um link com a eletricidade. Certo? Mas antes vocês precisam de um aquecimento. Fechou? Então, eu achei que eu não